Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Ouro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Nós temos o Café com Ouro lá no Spotify também para você acompanhar. E para quem não conhece, o Café com Ouro tem 4 pilares e aqui a gente fala sobre estética, sobre autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo. E como vocês sabem, toda semana a gente traz uma pessoa aqui para contar uma história inspiradora para vocês. E como agora, né, estamos próximo aí ao Dia das Mães, trouxe uma mãe muito inspiradora para contar um pouquinho da história dela, muito linda por sinal. Então, prestem muita atenção nessa história linda da Andressa. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada por aceitar participar do Café com Ouro. A gente sabe que é difícil sair, deixar, né? Ela tem 3 pequenos, saiu, deixou e veio. Então, muito obrigada e seja muito bem-vinda ao Café com Ouro. Se apresente para nós. Obrigada a você, Lu, pelo convite, obrigada pelo carinho. Meu nome é Andressa, eu tenho 3 meninos. O Davi Francisco vai fazer 8 aninhos quinta-feira. Nossa, olha só. Passa muito rápido. Parabéns, Davi! O Pedro vai fazer 5 aninhos agora em junho e o João vai fazer 1 aninho em julho. Olha só, 3 meninos lindos. E eu trouxe a Andressa porque eu já acompanho a história dela há um tempo. Eu já falei pra ela, né? Eu sempre admirei a história dela como mãe. E inclusive ela, né, deu um pequeno depoimento da vida dela para a parceria do Skin Gold. Então, eu trouxe ela realmente para contar mais aí a fundo. Ela que é uma pessoa muito espiritualizada, então eu gosto muito dessa pegada dela, assim, de família, de espiritualidade, né? Conexão com Deus mesmo. E Andressa, conta um pouquinho para nós como que foi? Ela, né, lá no depoimento dela, lá ela falou que o sonho dela era ser mãe. Eu achei tão bonitinho, porque é verdade. Às vezes a gente, né, uma quer ser médica, a outra quer ser veterinária, a outra quer ser isso, quer ser aquilo, e você queria ser mãe. Sim. E conta um pouquinho de como que foi esse sentimento de nascer dentro de você essa vontade de ser mãe. Eu não sei assim te explicá-lo, desde sempre. Uhum. Desde sempre, eu sempre quis, assim, sempre sonhei, né, com isso, em ter a minha família, em ter meus filhos, eu sempre quis ter, era o meu sonho mesmo, assim, Que sabe? legal. Não é algo que eu tô falando da boca pra fora. Uhum. Tanto que eles são, meu Deus, eles são a minha vida, a prioridade da minha vida, eles são, Sim. meu Deus, meu tudo. Que legal, Andressa. E você é uma mãe atípica, né? Uhum, Então, o Pedro, ele teve um probleminha na gestação e uhum, foi a partir daí que eu comecei a acompanhar mais a Andressa, que você, né, compartilhou um pouco do que você viveu na rede social. uhum. E eu queria que você comentasse como que foi, né, desde o nascimento do Davi, quando o Davi nasceu, né, sua expectativa e como que foi quando você decidiu ter o segundo filho, como que foi essa expectativa e como que foi você descobrir que o Pedro, né, na gestação já teria algo para ser tratado. Uhum. Eu fui mãe do Davi fazia. Eu casei em 2013, engravidei em 2014 e o Davi nasceu em 2015. Então nós éramos recém-casados. Uhum. E assim, a gente sempre sonhou em ser pais, né? Mas veio assim de surpresa, porque a gente queria um pouquinho mais pra frente, né? A gente queria Sim. curtir um pouquinho mais, né? Digamos assim. Fazer coisas que com os filhos depois ficam um pouquinho mais complicada, né? Mas assim, ele foi muito, muito bem-vindo, assim. Ele era muito desejado, né? Sim. E a gente planejou tudo assim com muito amor, com muito carinho. E assim, foi maravilhoso essa experiência assim de ser mãe. Eu tinha muito medo de não dar conta. Aham. Todas têm, eu acho, né? Eu imagino. Todas têm. Eu acho que sim, porque eu Uhum. tive nas três, Uhum. tá? Nas três eu tive. E mesmo que a gente já tenha experiência da primeira, a gente já tenha experiência da segunda, nada muda. Cada gestação é única. Exatamente. Então, foi incrível, assim. O meu marido, Deus preparou uma pessoa, assim, incrível para colocar do meu lado, porque ele é um paizão, super participativo. Não que ele faça assim, vamos dar um troféu para ele porque ele tá fazendo grande coisa. Não, mas é que no Sim. mundo de hoje que a gente vive, a gente sabe que
É São verdade. raros os pais que são Sim. assim, né? Então, foi maravilhoso. Tudo que a gente sempre sonhou, né? O Davi foi a realização do nosso sonho, assim, sabe? Sim. E a partir daí, eu passei a viver para ele. Eu trabalhei até ter 8 meses de gestação. Saí um mês antes, sabe? Pra curtir os últimos dias com ele e pra curtir todo, né, os preparativos ali e tal. Então eu curti bastante, eu curti ele, nossa, foi muito bom mesmo. O Pedro, o Davi tava com 2 anos e, sei lá, 5 meses quando eu engravidei do Pedro. Quando eu engravidei do Davi, nós estávamos numa realidade de vida. Sim. E nós estávamos muito bem financeiramente. E então, assim, foi mais tranquilo, digamos assim. Tudo que a gente queria, a gente podia comprar, tudo que a gente sonhou, a gente podia fazer, né? Quando eu engravidei do Pedro, a gente tava assim até mais ou menos, mas daí a gente teve uma mudança de vida que foi no início de 2018, a gente foi embora para Balneário Camboriú. A gente recebeu uma proposta de emprego lá e a gente foi para lá. A gente quis arriscar. E loucura, né? Porque grávida com um bebê, 2 anos e pouquinho, 2 anos e 8 meses o Davi tinha. Mas a gente quis arriscar, porque a gente sempre sonha em dar o melhor pra eles, né? Em correr atrás do melhor pra eles. Com certeza, né? Vocês queriam, tipo, um progresso, exatamente, né? Exatamente, porque o nosso propósito de vida é dar o melhor pros nossos filhos. Sim, né? Sempre. A gente trabalha para isso, a gente corre atrás para isso. A prioridade são eles. Eles estando bem, né? Sim, exatamente. Tudo flui, né? E vocês pensaram, não, vamos pra lá. Vamos, que vai dar tudo certo. Dar tudo certo. Chegamos lá e tal, uma cidade maravilhosa, tudo incrível lá. A gente tem família lá, né? A gente ama aquele lugar. E tava assim, o André tava indo muito bem no trabalho dele e tal. Mas bem pro início. Então, assim, nem comparava com o que a gente estava aqui. Sim. Né? Então, mudou drasticamente a nossa vida. A gente foi em janeiro pra lá, final de janeiro. Em março, eu já estava grávida, né? Em março eu fiz o ultrassom e a gente descobriu que o Pedro iria vir especial, iria vir com mielomeningocele. Na verdade, no primeiro ultrassom, a médica viu algumas alterações e tal e pediu um outro ultrassom, um segundo ultrassom para confirmar. E a gente se desesperou de início, mas a gente pensou, não, vamos confirmar, né? Deve ter sido um erro do ultrassom e tal. Fomos fazer em outra clínica. Nossa. O doutor pediu outra clínica, uma clínica melhor. Fomos fazer e foi confirmado que ele tinha mielomeningocele. E como que foi a tua sensação, assim, quando você descobriu? Não, tava eu, o Davi e o André. Porque o André sempre me acompanha em tudo, né? Consultas, ultrassom, tudo, ele me acompanha em tudo. Estávamos nós 3, né? E abriu um buraco. Imagina. O chão sumiu, sabe? Você tava grávida de? Eu tava de 5 meses. 5 meses. O chão abriu e a gente... Nossa, e daí assim, a tua mãe... morava lá. Ela tinha ido embora, nós tínhamos ido embora juntos. Ela tinha ido. Ela tinha ido embora também. E a gente, a médica deu lá o laudo pra nós, né? Falou lá conosco, explicou certinho. E a gente saiu de lá, a gente entrou no carro e a gente não conseguia nem sair do lugar. Eu imagino. A gente chorou muito, 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 muito. Porque ela falou que era algo grave, né? E pediu para que a gente voltasse no nosso médico para ele explicar certinho e tal. E daí a gente voltou, a gente conversou com ele e tal, e ele explicou realmente o que era. E além da mielomeningocele, gerou hidrocefalia também. E explica assim, um pouquinho sobre o que é a mielo. A mielomeningocele é uma doença, é uma patologia que a coluna, ela não se forma como tem que se formar. São vários elozinhos assim, né? E ali no final, bem aqui embaixo no cóccix. No cóccix, ela não se formou. É como se faltassem
As Ela vértebras, ficou, ela, assim. não, ela Ela ficou tem... aberta. Ah, Ela não se fechou assim. Ah, Ela ficou aberta. nossa. Então, o líquido da medula, tudo que passa ali no meio né, da espinha, Consequentemente, não anda, não isso consegue andar. é espinha bífida, né? O nome, mielomeningocele, espinha bífida. Então, todos os nervos e o líquido que passa ali, ele tende Nossa. a sair A por ali sair. onde não fechou. Uhum. Entendeu? Então, a do Pedro não foi exposta, porque tem umas que crescem assim pra fora do corpinho, né? Que saem os nervos, enfim, ali pra fora. Do Pedro, não. Só que nasceu assim, ele nasceu com... Era como se fosse um plástico filme, assim, sabe? A gente enxergava dentro da coluninha dele, do corpinho tão dele. transparente que Sim, era. sim. Então, daí teve que fechar quando ele nasceu, né? Então, assim, pra nós foi um baque muito grande, muito grande. E você comentou, Andressa, que os médicos desenganaram. Sim, eles não deram esperança pra nós. Tipo, não tinha perspectiva Não. de vida, assim. Não. O médico falou assim pra nós: mãezinha, a gente não pode falar pra você abortar porque ele tá vivo. Nossa. Mas a gente não tem noção em que situação essa criança vai nascer. Porque eles enxergavam no ultrassom ele todo deformado, os ossos da cabecinha dele achatados. Caramba. Eles enxergavam ele assim. E eles falavam pra nós, né, que ia ser uma criança toda deformada, toda comprometida, inclusive neurologicamente, tudo. Sim. Devido ao que eles viam na ultrassom. Sim. E nessa época nós já tínhamos voltado para a igreja, nós já tínhamos voltado para o Senhor, e eu falo que foi isso quem nos sustentou, foi Ele quem nos sustentou, Ele quem deu força pra gente começar essa batalha. Hoje você considera a história do Pedro como um milagre? Com certeza. Com certeza, ele é um milagre. Sim, com certeza. Ele é um milagre vivo, assim, para as pessoas que não acreditam olhar para ele e ver o que o Senhor faz. Porque um médico, os médicos desenganar, né? Sim, falar que não ia... eles falaram que ele provavelmente não iria aguentar a gestação toda, que ele poderia falecer a qualquer momento, porque o grau da hidrocefalia dele estava muito grande. Estava no grau máximo, então ele poderia infartar a qualquer momento. Nossa! Né? E então, a gente passou a gestação assim. Vivendo o coração da mãe, Sim. com um neném dentro da barriga, né? Sabendo que a qualquer momento podia acontecer o que há de pior, né? Perder. E, nossa, eu acho que uma perda já é muito triste. E aí você saber que você tá ali gerando, que você pode ter a qualquer momento uma notícia ruim, eu acredito que pra você foi devastador. Nossa. E daí nos deram a opção de nós fazermos uma cirurgia intrauterina, que poderia fechar, que poderia dar certo para ele caminhar. Mas poderia, não era 100% garantido, e essa cirurgia, tanto eu quanto ele correria risco de vida. Caramba! E como que foi essa decisão, assim, de não fazer a cirurgia? A princípio, nós estávamos até vendendo o nosso sobrado aqui em Beltrão pra fazer. Daí o André chegou e falou assim pra mim: não, amor, eu não vou deixar você fazer. Eu não vou correr o risco de perder você e ele, porque eu sei que se Deus quer que ele venha, se Deus deu ele pra nós, Deus vai fazer. Nossa. Eu não sei como, eu não sei de que forma, mas Deus vai fazer. Eu não vou correr esse risco. Então ele não deixou. Nossa. Então a gente nem foi atrás. Porque quando eles nos deram, ou quando ela nos deu o ultrassom, com o telefone da médica, que é lá de São Paulo, a doutora, eu nem lembro o nome, porque eu nem tenho mais esse papel, para nós irmos atrás da cirurgia intrauterina, a gente já conversou com o pessoal aqui em Beltrão, vamos vender o sobrado. Sim. Mas daí, parando para pensar à noite, assim, quando a gente conseguiu raciocinar, o André falou: não, eu não vou deixar. Porque eu não quero correr o risco de perder você, e também eu não quero mais um risco de perder ele. Né? Se Deus for fazer, ele vai fazer, porque ele pode todas as coisas. Exatamente. Basta saber se ele quer. Sim. Né? Se é da vontade dele. Exatamente. Então a gente deixou nas mãos do Senhor. Nossa. Toda a gestação foi entregue nas mãos do Senhor. A vida do Pedro é do Senhor. Nossa, e quando você pegou ele nos braços, viu o rostinho dele e você viu que não tinha nada de má formação, que era só o probleminha mesmo da coluna.
né? Como que foi essa sensação? Eu acredito que deve ter sido muito, assim, a melhor sensação do mundo. Muito, muito. Porque daí eles, né, não deram esperança pra gestação, nem pro pós-parto, nem pra hora do parto, porque Nossa. um parto é traumático. Então ele poderia falecer no parto também. Caramba. Ele poderia falecer no pós-parto, na cirurgia, no pós-cirúrgico. Nossa, a garantia era, tipo, nada. O Não primeiro tinha. ano de vida dele era muito decisivo pra saber se ele ia, né? Caramba. Como que ele ia. Era isso que eles nos passavam. Então eles não queriam deixar nem o André participar do parto comigo. E no do Davi ele já tinha participado. Sim. E o André, meu Deus, o André implorou, por favor, deixa eu estar com ela nesse momento. Ela precisa de mim e tal. Imagina. Imagina, eu já tava, né, com o Sim. coração na mão, Sim. né? E aí eles deixaram, eles liberaram. Então, na hora que ele nasceu, assim, a primeira coisa que eu olhei pro André, porque o André já viu, né? Que eu olhei porque nós estávamos esperando uma criança toda deformada. Nós iríamos amar da mesma Sim. forma, mas era o que nós estávamos preparados, Sim. digamos assim, né? Sim. Então, quando eu olhei pro André, quando ele nasceu, eu escutei o chorinho, eu olhei pro André e falei, amor, como que ele é? Disse, ele é lindo. Ai, meu Deus. Ele é lindo, amor, ele é lindo. E ele é lindo mesmo, sabe? Ai, é mesmo. As pessoas Lindo. só sabem que ele tem alguma coisa porque a gente fala, porque as pessoas não veem, sabe? A gente olha, eu vejo ele muito por foto, assim, né, que você posta. Lindo, lindo. E nunca dá pra imaginar que ele passou por, Sim. né? E como que é a parte intelectual, assim? Totalmente. Ele é inteligentíssimo. Olha Neurologicamente ele é perfeito, assim, sabe? Ele é inteligentíssimo. Ele é mais inteligente que nós. Pensa só. Menina, ele sai com cada uma assim que... Para um diagnóstico de uma criança que não era comprometida, totalmente comprometida. Né? Que ia nascer deformado, que não ia sobreviver. Exatamente. E hoje ele aí... Ele é um milagre, não tem como não olhar pra ele e não dizer o Senhor existe, o Senhor faz milagres. Nossa. Né? E como que foi, assim, a questão do teu outro filho, né? Porque além de você ser uma mãe atípica, você tem o Davi, tinha o Davi antes dele, né? Agora você tem o Joãozinho também, mas o Davi, ele era pequeno. Como que foi essa questão, assim, de você explicar pra ele, entender ele pequenininho, entender que você tava todo o tempo com o irmão, que o irmão tava precisando, né? A gente já começou a explicar desde a gestação, né? Que o Mano tinha um probleminha, que o Mano ia vir especial, já no entendimento dele, pra ir preparando ele. Sim. Né? Muitas pessoas falavam pra nós, mas ele não entende, mas a gente gosta de explicar, independente da idade que tem, até pro Joãozinho, que é um bebê, Sim. a gente gosta, né, de explicar, de não menosprezar a criança, né? Sim. E a gente foi explicando pra ele desde a gestação. Eu nunca tinha ficado longe do Davi. Nossa. Nunca. Eu larguei a minha vida em função dele, né? Depois que ele nasceu, eu vivia pra ele, né? E aí o Pedro nasceu e a gente teve que eu tive que morar praticamente no hospital. Eu só vinha pra dormir com o Davi. Nossa. Então, era muito difícil pra mim, porque eu ficava com 2 corações, né? Um em casa e um no hospital. O coração da mãe literalmente partido. Literalmente. Porque E quando aí? eu saía de casa, né? Porque eu ficava com o João o dia todo pra daí dar mamazinho pra ele, né? Ficar com ele. Aí 11h30 da noite, o André ia me buscar pra eu ir pra casa dormir com o Davi. Nossa. Aí no outro dia, 6 e pouco, 7 da manhã, eu tava no hospital de novo. Nossa. Então, a gente teve muito, como que eu vou dizer assim, a gente teve que ter muito mais paciência com o Davi, né? E tudo com muito amor, assim, pedindo sabedoria para Deus, para que Deus nos ajudasse, que Deus nos capacitasse pra gente fazer da melhor forma, né? Sim. Então, assim, momentos que a gente podia estar com o Davi, a gente era só do Davi, sabe? A gente fazia todas as coisinhas que ele gostava, a gente explicava que a mamãe precisava estar lá para dar o mamazinho pro Maninho ficar forte, pro Maninho poder vir para casa. E você teve rede de apoio? Naquela época, minha sogra ficou lá em casa com o Davi, minha mãe ainda não tinha voltado de Balneário. Nós voltamos por causa da gestação. Porque lá não tinha o suporte. Nossa. Lá não tinha. Só em Florianópolis e no particular. Caramba. Então, só a diária da UTI eu não lembro se era 3 ou se era 5 mil reais da UTI NEL.
A diária, fora medicações, fora cirurgias, fora procedimentos, né, que fosse Nossa. fazer. A diária da UTI. E a gente falou, meu Deus. E daí vocês E acabaram daí voltando pra eles cá. falaram, vocês têm possibilidade de voltar para onde vocês estavam, porque lá tem o hospital regional e tem o Pequeno Príncipe, que é tudo pelo SUS. Sim. Daí a gente se olhou, a gente falou, temos? A gente não tinha, mas a gente criou. Porque nessa hora, por um filho, tu move o mundo, Eu né? imagino. Então fazia 2 meses que a gente tinha ido pra lá. 2 meses. 2 meses. Em que a 2 gente- meses aconteceu tudo Tudo isso. isso. Tudo Caramba. isso, a nossa vida mudou assim. E daí, Andressa, além de todas essas dificuldades com saúde, com certeza a questão financeira abalou bastante. Porque aí vocês foram lá, a gente sabe que se mudar de cidade dá gasto, Meu até Deus. você se situar na cidade, até, né? Então, assim, tudo gera um custo. E aí você com bebê, você com a gestação e tudo mais. Como que foi, assim, essa parte financeira? Foi muito difícil pra nós, porque o André, ele sempre foi um homem provedor. Sim. Ele sempre se preocupou muito com isso. Então, nos pegar nessa situação, que a gente tava numa situação financeira bem difícil. Sim. E os nossos pais, infelizmente, eles não têm assim, eles não têm dinheiro assim pra falar, ó, tá aqui pra vocês, pra Vou ajudar custear vocês. o tratamento de vocês. Não, eles não têm, né? Tudo que a gente precisa assim de ajuda, com certeza eles ajudam, mas eu quero dizer que eles não têm assim uma estabilidade pra, Sim. né, para tanto, Sim. né? Então, quando eles falaram isso, a gente veio sem emprego, Nossa. sem dinheiro, Caramba. sem casa pra morar. Aí meu pai e meu sogro dividiram o caminhão. A gente pegou uma volta de lá pra cá, dividiram o caminhão da mudança. Eles pagaram, cada um pagou a metade. Nossa. E nós descobrimos que o cara que a gente morava numa casa dele, antes de irmos embora, a gente morava fazia quase 2 anos na casa dele, a gente descobriu que ele tinha outra casa pra alugar. E a gente falou, vamos passar na frente da casa, ver, né, se é mais ou menos o que a gente precisa, quantos cômodos tem e tal. Passamos lá, o cara tava lá. Olha só. A gente parou a falar com ele, daí o André falou, né, seu Nazário, a gente vai precisar voltar, aconteceu isso, e ele gostava muito, a gente gosta muito da gente. A gente vai precisar voltar. Eu tô sem emprego, não sei quando vou conseguir, mas vou procurar a partir do momento em que eu estiver aqui de volta. Não tenho dinheiro, preciso colocar minha família em algum lugar. Caramba. Eu não tenho dinheiro pra te dar o aluguel adiantado. Gente do céu. Aí o seu Nazário falou, André, pelo amor de Deus, entram, olham a casa aí agora, se vocês gostar, a casa é de vocês, depois a gente vê essas outras questões. Nossa. Então eu digo assim, Lu, Deus é tão perfeito, que ele cuida dos mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. E ele falou pra nós, quando eu tava grávida, ele falou pra nós que a gente não precisava se preocupar, que ele ia cuidar dos mínimos detalhes. Nossa. Sabe? Uhum. E Deus preparou a casa, Deus preparou o emprego. Em pouco tempo que a gente tava aqui, Deus deu um emprego pro André. Foi difícil no começo? Foi, porque todo início é difícil. Sim. Então, Deus levantou pessoas, inúmeras pessoas que chegavam em casa com um rancho pra nós. Nossa. Chegavam com um envelope de dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água. E a gente é extremamente grato por todas essas pessoas que Deus colocou na nossa vida. Sim. Sabe? Então a gente passou a viver uma vida de milagres. Nossa. Conhecer o sobrenatural do Senhor, que até então a gente conhecia de ouvir falar. Mas entre conhecer de ouvir falar e conhecer de viver é totalmente diferente. Sabe? Você se sentir amada, Sim. sabe? Você se sentir cuidada pelo Senhor, cuidados. É extraordinário. E nesses momentos a gente fica assim, é como se você está totalmente vulnerável. Só que, sabe o que eu já percebi, assim, que a vulnerabilidade de Deus, que a gente se permite confiar nele, essa vulnerabilidade passa assim, ó, e ele cuida de tudo, dos mínimos detalhes. Dos mínimos detalhes. Nossa, que legal. Nunca faltou nada. Nós saímos de lá, Lu, nós não tínhamos comprado uma meia pro Pedro.
Nossa. Nós chegamos aqui, a gente ganhou chá de bebê surpresa, a gente ganhou doações de mãezinhas, assim, sabe? Uhum. E eu sou muito grata por todas, por tudo, tudo, tudo. Então, assim, nunca faltou nada, 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 nada pro Pedro. E essa era uma Nossa. preocupação nossa enquanto pais, faltar as Sim, coisas para as faltar as crianças, coisas. né? Sim. E creio que pro André é muito mais, porque igual eu falei, ele sempre foi Sim. provedor, ele nunca deixou faltar nada, ele sempre correu Imagina, atrás, né? ele é muito batalhador, desde novinho ele trabalha, Uhum. desde 13, 14 anos ele trabalha. Sim. Então ele sempre correu atrás. Então eu creio que para ele foi mais difícil ainda. Nossa. Só que a gente sempre viu, a gente sempre sentiu e a gente viu o mover de Deus, o que Sim. Deus estava fazendo, sabe? Uhum. E foi muito incrível. Eu imagino. Todo esse processo, sabe? Difícil, Sim. muito doloroso. Foram 43 dias no hospital, Nossa. morando no hospital, né? E passeando em casa. E o mais difícil, assim, não é, eu acredito que, né, claro, viver uma vida de hospital, todas as mãezinhas que já viveram, que vivem essa vida, né, que estão passando por isso, é muito difícil, mas esse diagnóstico de você saber que talvez o teu filho hoje está com você, amanhã pode ser que ele não esteja mais, eu acho que isso deve ser... É torturante. Nossa. Torturante. Eu dizia, Deus, deixa ele comigo. Uhum. Deixa ele comigo. Não importa se ele não vai andar, eu carrego ele no colo todos os dias. Sim. Eu não me importo com isso. Sim. Eu só quero que o Senhor deixe ele comigo. Né? E Deus deixou. Deus deixou. Deus deixou. Gente, e o Pedro passou um ano que era improvável de acontecer. E ele passou um aninho, passou Cada a dia fase mais difícil. Cada dia mais lindo, mais saudável. E ele nunca teve nada, Lu. Gente. Tipo assim, de ficar doente. Gripe é uma coisa normal que toda criança tem. Mas alguma coisa assim de ter que voltar pro hospital, assim, por algo mais... Nunca, graças a Deus. Ele é muito saudável. Nossa. Muito saudável. Muito inteligente, ele é amoroso, ele é cativante, ele encanta, sabe? Lindo. Dá de ver que ele transparece, assim, cuidado, amor, carinho, né? E como que... e outra coisa, assim, né, é muito... que marcou muito a tua história. Depois de um ano, você passou por todo esse perrengue, né? Superar esse um aninho. Eu acho que do Pedro foi muito difícil pra você, né? E eu acredito que comove isso. Toda a família fica comovida, né? O coração da mãe vai... Uma gangorra, né? Vai lá em cima e volta e, meu Deus, infarta e vive de novo. Exatamente. Né? Eu imagino que seja assim. E aí, depois de todo esse perrengue, um aninho, vocês fizeram uma festa linda pro Pedro, comemorando, né? A vida, o milagre, né, da vida dele. E aí, Andressa, um mês depois, conta o que aconteceu. Um mês depois, eu perdi o meu irmão. Pensa, depois de todo esse perrengue, gestação, imagina, você ficou quase 2 anos, um ano e meio, mais ou menos, num sofrimento, assim, naquele coração, né? Quando você... agora eu acho que eu posso respirar um pouquinho. Agora a gente... Veio mais o luto, a dor do luto. Do luto mesmo. Pelo irmão mais novo. Bebê da casa. Nossa. E esse foi o baque do Pedro foi... Pega um papelzinho e colocar. O baque do Pedro foi muito forte. Muito forte, assim, pra nós, pra família toda. Todo mundo fica comovido, né? Mas o do Marquinhos, eu acho que eu tinha aguentado tudo aquilo com o Pedro sendo forte. Sim. Eu precisava ser, eu não tinha outra opção. Eu precisava ser forte, eu tinha um bebê que dependia de mim. Sim. Eu tinha um outro bebê de 3 aninhos que também dependia de mim. Sim. Então, eu precisava ser forte, eu não tinha outra opção, eu não tinha como fraquejar. Eu tinha que me virar. E quando aconteceu isso com meu irmão, aí eu senti o baque. Nossa. Aí foi, meu Deus. Aí eu fiquei desesperada. Você chegou a ficar, assim, depressiva? Sim. Chegou a tomar remédios? Não, eu não... Não é que eu sou contra, mas eu não gosto, assim, sabe? Sim. Eu pensei, eu vou tentar sozinha. Sozinha não, com a ajuda, né, da minha família. Mas eu fiquei muito mal. Muito mal. Imagino. Muito mal.
Nossa, e daí? Nossa, foi muito difícil. O André, assim, foi um guerreiro. O André foi um guerreiro, assim, porque ele tinha que me dar força. Ele tinha que ser forte também, porque ele não tinha a mulher dele dentro de casa. Nossa. Eu demorei, assim, uns 4 meses, mais ou menos, depois que o meu irmão faleceu, pra voltar a ser a esposa do André. Eu imagino. Pra, assim, parar de chorar, assim, todos os dias. É porque aí vem muitas memórias, né? Imagina, você começa a lembrar da infância, como você é a mais velha, você ajudou a cuidar. Então, assim, um vínculo muito grande. Imagina você perder um irmão, é um buraco que fica, né? E aí, por tudo que você já tinha passado, então, assim, esse momento depressivo, né, que a gente fala, muitas pessoas acham que é tabu, que não. Mas, gente, todos nós passamos por momentos depressivos, momentos em que estamos ruins, né, passando por um momento difícil, emocionalmente abalado, um emocional abalado. E às vezes a gente não se permite passar por isso. Talvez você não estava se permitindo passar por tudo que você sofreu, né, na gestação. E quando veio tudo de uma vez. E aí te deu uma derrubada, Meu Deus. assim. Eu não podia. Minha mãe ela é incrível, assim, porque ela foi muito mais forte que eu. Sim. E ela dizia: filha, você não pode ficar assim, filha, você tem as crianças que dependem de você, por favor, você precisa reagir, você precisa parar de chorar, você precisa pensar que ele tá num lugar melhor. Sim. E eu sabia disso, Sim. sabe, Lu? Eu sabia disso. Sim. Só que eu dizia pra ela: mãe, eu não consigo nem orar, eu não consigo falar com Deus, é como se eu estivesse triste com Deus, sabe? Tipo, eu pensava assim comigo na época: Senhor, o Senhor fez pro Pedro, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso com o Marcos? Sim. Era esse o meu sentimento. Não era uma raiva, não era nesse sentido. Sim. Mas era tristeza. Eu não conseguia falar com o pai, eu não conseguia. Ela dizia: filha, você precisa conseguir. Eu dizia: mãe, eu não consigo chegar até ele, eu não consigo. E aí tem coisas que você demora um tempo pra assimilar, pra entender o que acontece na nossa vida, né? Coisinhas do dia a dia já deixam... Já machucam, Já né? machuca. Imagina acontecer isso e você ficar sem entender. Aí Deus fez um milagre na vida do Pedro e aí levou o irmão, né? Porque quando a minha mãe ligou pra nós eu tava fazendo minha unha, eu lembro assim como se fosse ontem. Eu tava fazendo minha unha porque eu e minha mãe tínhamos um chá pra ir à tarde. Então eu tava fazendo minha unha, me arrumando, era 10h30 mais ou menos da manhã. E ela ligou no celular do André. Ela ligou no celular do André e eu vi que a fisionomia do André já mudou. Ela falou assim, né? Ela falou pra ele, não sei exatamente em que palavras, mas ela falou: André, o Marquinhos passou mal, o Marquinhos teve uma parada cardiorrespiratória e ele tá aqui no UPA e eles estão tentando reanimar ele faz mais de 1 hora e eles não conseguem. Nossa. E o André falou: eu já tô indo aí. E o teu irmão tinha quantos anos? Ele tinha feito 23 anos na segunda-feira. Nossa, 23 anos. 23. Nossa. O Alan fez 28. 24, 25, 26, 27. O Alan vai fazer 29, ele faria 27. 23 anos ele tinha feito na segunda-feira e faleceu no sábado de manhã. Nossa. E o André, ele falou: já tô indo pra aí. Alguém mais tá aí com você? Ela falou: o Celso acabou de chegar, que é o meu pai. E ele falou: já tô indo. Daí quando ele desligou, eu falei: o que aconteceu, amor? Daí ele me falou, não falou a gravidade da situação, que, né? Sim. Ele só falou assim: teu irmão passou mal e ele tá lá no UPA, ele tá mal e a tua mãe pediu pra eu ir lá. Nossa. No que ele falou isso, eu me joguei assim. Eu lembro que eu me ajoelhei na cozinha, aos pés do Senhor mesmo. Sim. Eu falei: Deus, por favor, não deixe que o meu irmão vá. Não deixa, traz ele de volta. Eu não sei, parece que eu senti o quão grave era. Eu não sei te explicar, eu não sei. Eu me surpreendi com aquela minha reação. Sim. E já liguei pra minha líder na época, já liguei pra umas amigas minhas. Falei: por favor, me ajudem em oração, que o meu irmão tá mal, minha mãe ligou, enfim. E
E eu chamava o André, chamava ele, amor, como é que tá aí? Vai me falando, por favor. E ele não me respondia. Nossa. Porque ele disse que quando ele chegou lá, o meu pai já tava saindo lá de dentro, porque ele já tinha recebido a notícia dele. Nossa. Ele chegou na hora. Uhum. Meu Deus. E aí você passar por tudo isso, eu imagino assim um coração de uma mãe, de uma irmã dilacerado. E ainda querendo ou não, você ter que dar força pra tua mãe, né? Depois de tudo isso, porque querendo ou não, um pedaço dela Foi. que foi. No início, pra ela, foi muito difícil. No início, assim, nos primeiros dias. Sim. Ela, nossa, foi muito difícil. A gente tinha que ir lá a cada pouco, sabe? Ela caía, assim, Sim. caía muito feio. Uhum. Mas foi os primeiros dias ali. Depois ela se levantou como uma leoa, assim, Nossa. sabe? Que ela é, Uhum. sabe? E eu acredito que mãe, a gente vê muito isso, né? A mãe, ela pode estar assim, ó, no pior. Ela pode estar despedaçada, mas quando ela se levanta mais forte, né? Sim, exatamente. E eu acredito que muito, assim, isso que você transparece é de tudo que você viveu também. Hoje eu vejo você tem até tatuado, né? Tenho. Do meu irmão, tu diz? Do Pedro. Uma leoa, né? Não. Não? Não, eu tenho a mãe e os filhos. A mãe e os filhos. Mas eu tenho essa salva no meu celular. Olha só. Ainda bem que eu não fiz, porque agora eu vou fazer com 3. Eu não sei porque que eu tive a impressão que você tinha. Não. Mas essa impressão que a gente tem quando você passa, assim, por muitos momentos e você leva algo muito valioso daquilo, né? É a força que você passa para as outras pessoas, para as outras mães, para as pessoas que vivem isso, tanto quanto irmã, tanto quanto mãe mesmo, passar por todas as dificuldades, se levantar disso. Como que você vê hoje, como você enxerga essas situações que você passou, como que você se sente, assim, diante dessas situações? Tu sabe, Lu, que eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu tenho esse defeito. Eu não me enxergava. Agora eu tô me policiando porque o André fala, você precisa se enxergar. Sim. O quanto você é forte. Você não se enxergava o quão forte você é. O André precisa, porque várias vezes eu entrava assim em desespero lá em casa, assim, pelas coisas. A rotina não é fácil, sim, né? A rotina do dia a dia não é fácil, é uma rotina puxada. E eu sou sozinha, digamos assim, porque ele trabalha o dia todo. Sim. Ele precisa trabalhar. Eu não trabalho, eu fico em casa. Não trabalho. Eu não trabalho fora, porque eu trabalho. Meu Deus, como eu trabalho muito mais. Mas ele tem que sair para trabalhar. E eu trabalho em casa, né? Então, eu entrava em desespero, assim, por detalhes, assim, por não ter dado conta de tudo que eu tinha planejado para fazer naquele dia, por não ter, enfim, por ter esquecido alguma coisa que eu não poderia ter esquecido. Então, eu me cobro muito. Eu tenho esse defeito que eu me cobro muito. Eu não sei nem as pessoas, porque eu nem dou bola pro que os outros falam. Eu me cobro. Eu tenho essa cobrança comigo. Coisa de mãe também, né? Eu acho que muitas mães vão se identificar com você também. Eu acho. E o André começou a trabalhar isso em mim. Por isso que eu digo que o André, ele é um presente, assim, de Deus na minha vida, que eu acho, assim, que eu não conseguiria também se não fosse ele do meu lado. Porque ele é minha força também, sabe? Sim. Quando eu caio, ele sempre me levanta. Ele sempre dá um jeito de me levantar. Então, cada vez que eu tô assim, mal, porque a gente tem os dias que a gente não tá bem. A gente tem os dias que a gente não tá bem. E tá tudo bem. E é isso aí. Né? Nós somos normais. Sim, somos humanos. Não adianta a gente querer passar aquela realidade de vida perfeita que não existe. Essas vidas perfeitas que a gente vê no Instagram não existem. Nossa, a rede social é uma mentira. É uma mentira. Sabe, eu fico indignada porque muitas vezes a gente vê coisas lá que a gente sabe que é mentira e eu falo, gente, como que tem coragem de postar? Se a gente sabe que é mentira. Mas as pessoas fazem isso. Parece assim um conto de fadas, né? Parece uma competição que um tem que estar mais perfeito que o outro. E não é assim a realidade. Não é assim.
Então eu me cobro muito e o André começou a trabalhar isso em mim, falar, amor, por favor, se olha no espelho, olha a mulher que você é, olha a guerreira que você, olha tudo que você já passou, que muita gente não aguentaria, olha, nem Uhum. 10%, olha a força que você tem. E eu comecei a trabalhar isso em mim, eu já tô melhor. Ai, Quanto que a bom, isso, graças isso a Deus, mesmo. mas eu tô no Por processo. favor, se olha todos os dias no Eu tô num espelho processo, menina. e realmente, assim, se parabeniza, sabe? Eu acho que as mães, a gente vendo de fora, as mães, elas têm uma dificuldade de se parabenizar, de dizer o quão forte elas são, né? Sabe o que que é? A sociedade. Isso Não faz mais que obrigação. Exato. Você tá cansada, mas tá reclamando do quê? Tu não faz nada. Nossa, mas você nem trabalha Você fora. nem trabalha, você fica o dia inteiro em casa. O dia inteiro em casa, E você cuidando. ainda quer que o teu marido chegue em casa e te ajude. Ele chega em casa e lava a louça. Você tem 3 crianças. É sério que tu faz ele te ajudar a limpar a casa? Nossa, que absurdo. Que absurdo. Entende? Que absurdo te ajudar a trocar fralda. Não, me ajudar, né? Como se não fosse uma obrigação, Sim. porque o filho é dos dois. Exatamente. Né? Exatamente. E o André, graças a Deus, eu nunca precisei cobrar nada dele. Uhum. Ele sempre, desde que o Davi nasceu, nasceu o pai. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele sempre foi pai. Uhum. Então, ele sempre ajudou em tudo. Sim. Digamos assim, ajudou entre aspas, né? Sim. Sempre em tudo, sempre muito participativo. Ele chega em casa, às vezes a louça do almoço tá na pia. Eu já fiz outras 1000 coisas, mas às vezes a louça eu não consegui fazer. Sim. Não consegui lavar. Ele simplesmente tira a roupa dele, vai lá lavar a louça. Se precisa passar o aspirador na casa, ele passa. E ele sempre fala pra mim, amor, você não tem obrigação nenhuma com a casa. Eu ainda não consigo pagar alguém pra te ajudar, mas um dia a gente vai ter condição pra você ter alguém pra te ajudar, pra você poder ficar só com as crianças. Sim. Mas você, a única obrigação, e não é uma obrigação, mas a única coisa que você tem que se preocupar é com você e com as crianças. Olha Então, só. se quiser ficar o dia inteiro no ar, lá no quarto, deita lá com as crianças, fica lá. Musiquinha diz que eu consigo. Ah, sim, né? A gente tem que... Eu tenho muito isso em mim, por isso que eu digo... Ele fala pra mim, você nasceu pra ser mãe, você nasceu... Ele falou assim, isso... Você faz com amor. Você faz com amor. Meu Deus. Se tipo, preocupa. Sabe? Com cada detalhe, sabe? Mãe. Cuidar da casa, cuidar de tudo, sabe? Cuidar deles. Sim. É isso que me faz feliz, Sim. sabe? O ser mãe, o ser esposa, o ter a minha família, eles são a minha prioridade. Sim. E sempre vão ser. Então, é isso que me faz feliz. Eles estarem bem, eu tô... E é lindo, assim, ver depois de tudo que você passou, né? Você poderia ter 1000 motivos pra você ficar no poço mesmo, né? Porque tem... eu falo que, assim, ó, nós temos escolhas na vida. E momentos difíceis todos nós vamos passar. Está na Bíblia dizendo que nós vamos ter aflições. Então não é talvez, eu acho que nós vamos. Não, nós vamos ter. Tá escrito vamos. Não é talvez, vamos. Vamos ter aflições. Só que aí entra um ponto que ou a gente passa por aquele momento e se torna mais forte, ou você carrega aquela dor e vira sofrimento pro resto da vida e não uma vida de vitimismo. Exatamente. E se diminui e vitimismo. Imagina se você estivesse se vitimizando, meu Deus, porque olha tudo que eu passei com o Pedro, né? E aí depois o meu irmão, e aí agora eu não consigo sair daqui porque eu fico presa nisso. Então, assim, é uma decisão. É uma decisão, uma escolha você viver uma vida vendo os teus filhos bem, porque eu acho que muitas vezes a gente se perde porque a gente não olha assim pra nós, que eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo, que é assim, ó, se não for por você, que seja por alguém. Então, se não for pra você sair do poço por você, que seja por alguém. Que seja... Mas a gente tem que ter um motivo. Tem que ter. A gente tem que ter. Então, assim, né, que você se pegue em Deus, que você... Por que eu quis trazer a história do Andressa? Porque é tão linda, tão de superação, tão de milagres, né? Viver de milagres. Olha só quanta coisa você passou, quanta coisa a tua família passou. E olha só, hoje você tem a tua família ali, por mais que
todas as dificuldades que você passou e que você passa diariamente, porque a gente sabe, assim, falando de rotina, pensa, são 3 crianças. 2 bebês. 2 bebês, gente. Completamente dependentes. Dependentes. O Pedro depende, né? O Pra Joãozinho depende. O Joãozinho tem 8 meses. Fez 9. 9 meses. Então, pensa, né? E, então, assim, tudo isso é uma escolha, né? Então, a Andressa escolheu viver isso, escolheu viver de todo o coração. E o que eu acho mais lindo é que você vive na dependência de Deus. Total. E eu acredito muito que é isso que a gente precisa no nosso dia a dia. Tanto você como pai, mãe, como, né, irmã, como você que perdeu alguém também, que se identificou com a história da Andressa, ou que está passando por um momento, ou já passou por um momento difícil com o teu filho no hospital, enfim. Seja qualquer dificuldade, seja saúde, seja financeira, seja o que for. A gente estar dependente de Deus, quando a gente entrega nas mãos dele, pessoas aparecem. Ele tem os meios dele. Ele tem os meios dele. E eu falo que a gente precisa estar atento aos mínimos detalhes, Exatamente. né? E ver o favor do Senhor nos mínimos detalhes. Sim. Porque Deus, ele nos faz surpresas, como eu falei numa publicação que eu fiz esses dias, ontem eu acho, todos os dias para nós. Basta a gente estar atento, estar sensível para ver. Sensível. Sensibilidade às coisas do Senhor. No nosso dia a dia, na nossa rotina, mínimos detalhes, às vezes, do nosso dia a dia que a gente não dá bola. Sim. Mas que é o Senhor. É isso. Que é o Senhor. É isso. Um presente muito lindo, que pode ser que tenha gente que vai falar, nossa, que menina, né? Da onde, né? Mas eu tenho certeza, o João é um presente do Senhor para nós. Um filho sempre é um presente. Sim. Mas eu quero dizer em outro aspecto. Porque todo mês de julho era um mês muito triste para nós. Muito triste. Porque o Marquinhos nasceu dia 22 e ele faleceu no dia 27. Nossa. E foi enterrado no dia 28. Então, o mês de julho para nós era um mês muito difícil, que a gente passava o mês inteiro assim... Lembrando, Meu Deus! Final do mês, assim, então era assim... um martírio. E o João nasceu no dia 28 de julho. Nossa! Então eu tenho a plena convicção de que Deus nos deu o João para transformar o nosso choro em alegria. Com certeza. Para transformar o nosso luto em festa. Sabe? Isso mesmo. Não que o meu irmão não vai mais ser lembrado, ele é lembrado todos os dias. Sim. A gente sente falta dele todos os dias. Sim. Dói todos os dias. Mas aquele sofrimento, aquele luto que a gente vivia nesse mês foi transformado em alegria porque nasceu uma vida. Que lindo! Entendeu? Então, assim, os detalhes. Os detalhes, olha, e os presentes do você Senhor. tem que ficar sensível pra isso. Talvez, outra pessoa iria... Era pra ele nascer início de agosto. Olha... A data prevista, né? Olha só. E ele veio bem no mês. E ele nasceu no dia 28 de julho. Claro, foi uma cesárea? Foi. Sim. Mas a gente precisou agendar? Sim. Eu juro pra você, Lu, que eu não me atentei. Olha só. Quando o doutor João falou assim, Andressa, dia 28, pode ser? Eu falei, pode ser. Depois, falei, 28 de julho. Eu falei, meu Deus, o Marquinhos faleceu dia 27. Eu falei, gente. Olha só. Deus nos mínimos, em cada detalhe. Então, por isso, a gente precisa estar sensível. Sim. Precisa, Deus, ele fala conosco em todos os momentos. E todos os momentos difíceis, eles vão passar. Assim como todos os momentos alegres também vão passar. Sim. Né? A gente não tá preparado e a gente não quer se preparar para passar por um deserto, né? Exatamente. Mas sempre vai ter a aguinha, o oásis que o Senhor vai mandar ali para te sustentar. Então, assim, o que seria de nós se a gente estivesse vivendo só momentos alegres? Só momentos felizes, a gente nem ia saber a diferença de um momento triste e um momento feliz, né? Porque iam ser todos iguais? Iam ser todos iguais, qual que ia ser a diferença? Que graça? Não ia ter, os momentos alegres não iam ter o seu devido valor. Exatamente. Né?
e a superação, Sim. né? E os aprendizados. E os aprendizados. Porque no processo todo, você vive tanta coisa, você aprende tanta coisa, você cresce tanto, você amadurece tanto, você se torna uma pessoa melhor. Sim. Em todos os sentidos. Então, é o processo Olha, que vai te transformar. é isso. Sempre. É Né? isso. Então, a gente tem que viver o processo. Uhum. Tem que viver o processo e lá na frente a gente vai entender Sim. o porquê. Exatamente. E quando a gente fala que a gente precisa ser totalmente dependente de Deus, é para você entregar, mas também para você descansar. Porque não adianta você entregar e ficar preocupado. Porque daí você entregou e pegou de volta. Exatamente. Aí você pegou de volta, Deus vai, meu Deus, mas me entregou e agora tá com o problema na mão de novo, vou resolver como? Vai resolver como? A gente precisa entregar e descansar. Bom, eu deixei na mão do meu Senhor. É Ele quem vai resolver pra mim. Porque eu não consigo. E é pedir pra Ele, né? Deus, eu entreguei na tua mão, tira essa ansiedade de mim. Tira essa preocupação. Exatamente. Me então, deixa eu não quero calma. sentir isso. Exatamente. Porque nós somos humanos e nós vamos sentir. Sim. Nós vamos nos preocupar. Mas a gente precisa... Porque Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, a gente precisa... Deus, eu não quero ter esse sentimento. Eu não quero me preocupar. Eu não quero ter medo. Eu não quero ter insegurança. Tira isso de mim, Senhor. Por favor. Por misericórdia. E Ele tira. Ele acalma. Ele acalma. É o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, assim, se qualquer pessoa estiver passando por um momento difícil, se pegue com Deus. É Ele que vai te sustentar. E André está falando um pouquinho assim do teu dia a dia. Como que é você cuidar de 3 crianças? Menina. É aquela frase que você falou lá no videozinho, ser mãe é padecer no paraíso. Total, né? Total. Aí você surta. Sim, Aí claro que tenho surtos. Imagina, gente do céu. E assim, meu pai esses dias foi almoçar lá em casa. Aí depois a gente foi levar ele pra casa. Ele, meu Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta. Porque, principalmente meio-dia. Nossa. Meio-dia é um horário, gente, que eu vou falar. É o horário de pico lá em casa. O horário de pico, o horário do meio-dia. Gente do céu, os meninos, eles estão com a corda toda do meio-dia. Gente. Aí é 3 pra você cuidar, pra você arrumar, pra você dar comida, pra você levar pra aula. Nossa. Então, o horário entre meio-dia e 1 hora eles têm que sair de casa. Meu Deus do céu. Menina do céu. Mas assim, o dia é corrido, faltam horas. Faltam horas, porque infelizmente, eu ainda não tenho condições de ter alguém pra me ajudar em casa, né? Então eu sou sozinha, com os 3 sozinha e o André, né? Sim. Mas daí o André trabalha, de meio-dia ele me ajuda, de noite ele me ajuda, enfim. E graças a Deus, ele trabalha hoje, né, com a minha mãe e com o meu irmão, com o meu pai também na imobiliária. E ele consegue ser mais presente assim no nosso dia a dia. Por exemplo, antes, quando eu tava grávida do João, inclusive, ele viajava, ele vinha só de noite pra casa. Nossa. Então eu ia sozinha com o Davi e com o Pedro pra físio, ou às vezes eu ia no horário que o Davi tava na escola, eu ia com o Pedro grávida. Aí eu levava o Davi, buscava o Davi tudo sozinha. E agora eu tenho ele, né? Então agora ele consegue, agora ele que me ajuda a levar na físio. Ele, na sexta de manhã que ele tem eco, o Pedro tem eco, o André que leva, eu fico em casa com os meninos. Na terça-noite a gente tem outra físio, nós vamos a família toda. Nossa. Os 5 meninos, a gente chega de camanga lá na físio. Chegou a creche na físio. E daí assim, levar, buscar na aula, então ele tem agora, graças a Deus, essa liberdade de me ajudar, né? Que daí minha mãe e meu irmão contrataram ele, né? Pegaram ele na imobiliária e isso foi mais um presente do Senhor que nós estávamos pedindo tanto, né? Que ele viajava o dia todo e chegava de noite. Caramba. Então era mais puxado. Sim. Mas assim, é bem puxado, porque às vezes assim, na hora do meio-dia em que você precisa fazer a comida, porque tem o horário pra almoçar, tem o horário pra sair de casa. Exatamente. O João começa a chorar e ele quer colo. Nossa. E como que você explica pra um bebê que você não pode pegar no colo naquela hora? Sim. Você tem que largar tudo, você tem que pegar no colo. Nossa. Você tem que ir lá dar atenção pra ele. Então, assim, ele chora nos momentos mais improváveis que não pode. Então,
É assim. E aí é 2 na fralda. Nossa. É 2 que você tem que dar banho. Graças a Deus, o Davi já se vira mais sozinho, assim, Sim, né? ele já é Mas maiorzinho. ele vai fazer 8, mas o Pedro e o João é Sim. total dependência, Sim. né? E o Pedro, ele tem que ir nas físio. Sim. Como que é essa rotina? É tipo, toda semana você tem... Toda semana. Hoje nós estamos tendo 2 dias de terapias. 2 dias. Mas agora, a partir do meio do ano, nós já vamos ter... Eu acho que vai ser todos os dias. Nossa. Porque daí nós pra vamos começar outras estímulos e tudo mais pra ele. Isso. Porque assim, é aquilo, né, gente? A última palavra vem de Deus, sempre. Sim. É Ele quem é o médico dos médicos. É Ele quem determina tudo. Sim. Se hoje Ele falar que amanhã o Pedro vai andar, amanhã o Pedro vai andar. Independente de como ele estava hoje, amanhã ele vai amanhecer andando. Sim. Mas isso depende do Senhor. Se isso é um querer do Senhor ou não. Claro que é uma vontade do meu coração, mas eu não sei se é uma vontade do coração do Senhor, né? Sim. Então, assim, a gente faz as físios para estimular, para tentar ganhar o máximo que a gente conseguir, né? Tentar ganhar movimentos, tentar ganhar sensibilidade, tentar, né, o máximo para ver se ele vai conseguir andar. Sim. Né? A gente já viu, porque assim, ele não consegue ficar de pezinho, porque ele não tem os movimentos da cintura para baixo, ele é hipotônico que fala, né? Ele é molinho. Sim. Né? Então, assim, tem que ter todo um cuidado pra tudo, pra você pegar, pra você carregar, pra você trocar uma fralda, pra você colocar uma roupa, pra tudo. Porque você pode machucar ele e nem perceber, porque não vai doer. Nossa. Entendeu? Não vai doer, ele não vai sentir não dor. Sente. Não sente. Não sente. Entende? Então você precisa ter todo um cuidado. Quando ele tá no chão, precisa cuidar a forma como ele tá. Então tem que estar sempre em cima. Sim, porque imagina machucar e daí... Pode quebrar uma perninha, destroncar ou quadril, alguma coisa, e a gente nem vê. A gente nem perceber. Exatamente. Entendeu? Mas ele dá pra ver que ele é uma criança, assim, que ele veio pra ensinar muita coisa, né? Ele veio ele é muito forte, ele é determinado, ele é guerreiro, ele tem, assim, uma força de vontade. Nossa! E cada vez, assim, que a gente vai ou na igreja, ou, né, na vigília, ou no hub, ou em algum lugar que é relacionado à igreja, e que eles não vão, por exemplo, que eles ficam. A gente chega em casa, mãe, você orou pra Jesus pra eu caminhar? Olha só! Sempre. Toda vez. Sério? Toda vez. Ele pede. Gente. Então, ao mesmo tempo que ele, né, é a coisa mais linda de ver ele pedindo e tal. É doído. É doído. Dói. Nossa. Dói. Ai, que lindinho ver ele pedindo isso e tal. Nossa, mas dói. Eu imagino. É como se fosse uma facada no coração, Sim. cada vez que ele fala isso. Nossa, porque aí às vezes ele gera tipo um desejo dentro do coraçãozinho dele, né? Que a gente não sabe. Ele tem muito desejo. Mas ele assim, quer andar de bicicleta, ele quer jogar bola, ele quer tudo que a gente pode fazer, incluir ele, a gente inclui. Tipo, o André e o Davi vão jogar bola, pega o Pedro no colo, corre com o Pedro e pega as perninhas dele, faz gol e chuta a bola. Tudo que a gente pode incluir ele, a gente inclui. Da nossa forma, né? Brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde, a gente sempre faz ele isso, sempre, do nosso jeito que a gente consegue, né? Mas ele gostaria de ele fazer. Sim. Né? Ele, com as perninhas dele. Né? Então, assim, tá nas mãos do Senhor. Sim. Eu tenho certeza que se Deus falar... Com certeza. Pedro, levanta e anda. Exatamente. Ele vai levantar e andar. Sim, e com a força que ele tem também, né? Mas a gente não sabe. Mas é um desejo processo. do coração do Senhor, Exato, né? Nós Nós estamos fazendo a nossa parte. Sim. E ele é perfeito para nós, independente se ele andar ou se ele não andar. E eu tenho certeza que Deus preparou um futuro lindo para ele, independente da condição em que ele estiver. Independente. Eu tenho certeza que ele vai ter a família dele, que ele vai ter os filhos dele. Eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz. Sim, com independente certeza. da condição que ele tiver, que Deus, ele já é feliz. Ele é muito feliz. Todo mundo fala: meu Deus, Andressa, como ele é feliz. Ele é feliz. E ele é. Exatamente. E eu tenho certeza que ele vai ser muito mais. Sim. Muito mais. É sabe? porque todos nós somos escolhidos, né? Sim. Todos nós. Sim. Então imagina, entre meio a todos os espermatozoides, a gente tá aqui. A gente é escolhido. Deus escolheu a gente. Deus escolheu o Pedro.
com certeza, assim, ó, ele tem, é nítido isso, ele tem uma história linda, assim, pela frente. E o mais legal, assim, é você ver o tanto de gente que vai se levantar a partir da história do Pedro. Então, o mais lindo de tudo isso é quantas pessoas ele vai atingir com a história dele. Vai tocar. Vai tocar. Aham, com certeza. Então, todos nós, né? Por que o Café com Ouro existe? Eu sempre falo, gente, para chegar a mais pessoas, para inspirar outra pessoa que às vezes tá lá no fundo do poço, sem esperança e olhar e ver e falar, olha, né? Se tal pessoa passou por isso, eu também vou passar. E foi isso que muitas vezes eu me peguei fazendo em várias questões da minha vida, que eu me pegava em histórias, em pessoas que superaram, em pessoas que passaram, em histórias de superação, de inspiração, e eu olhava, se Deus fez isso na vida daquela pessoa, vai fazer na minha também. E é sobre isso, né? É sobre isso. Andressa, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito assim a sua presença. Não é fácil você deixar a família em casa e vir aqui contar a história, mas eu acredito muito também que Deus tem um propósito lindo na tua vida. Amém. Com a tua história, com a tua garra, com a tua força. Amém. Com tudo que você passou. Agora, daqui por diante, você vai ser com certeza cada vez mais aí prosperando a tua história para outras pessoas e pessoas inspirando para outras pessoas. Amém. Também se levantarem assim como você se levantou. Eu gostaria de dizer, se você quiser deixar uma mensagem para as mães, né? E chegando o Dia das Mães, para as mães atípicas, para as mães que às vezes não se acham o suficiente, para aquelas pessoas que precisam às vezes do milagre, sabe? Se você quiser deixar uma mensagem final. Para todas as mães, né? Em primeiro lugar, um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe cada uma de vocês, cada uma de nós. Que Ele nos capacite, nos dê sabedoria diariamente para a gente continuar exercendo essa função tão linda que Ele confiou a nós. Eu quero dizer que a gente vai dar conta, por mais que a gente pense que a gente não está dando, a gente está dando do nosso jeito, da nossa forma. Com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente tem, a gente está dando o nosso melhor. Se você sabe que você está dando o teu melhor, então você é tudo o que os teus filhos precisam que você seja. Se você sabe que você está fazendo aquilo que você pode, que está ao teu alcance, então você é a mãe perfeita para o teu filho, porque não existe uma pessoa perfeita. Nós somos perfeitos do jeitinho que Deus nos criou, do jeitinho que a gente tem que ser. Então nós vamos dar conta, você vai dar conta. Nunca perca a tua esperança, nunca perca a tua fé. Porque Deus está conosco em todos os detalhes, por mais que a gente não veja. A gente tem que estar sensível à voz do Senhor, a gente tem que estar com os nossos olhos sensíveis ao nosso dia a dia, a tudo que Ele faz diariamente para nós. E sempre pedindo sabedoria, pedindo capacitação, que eu tenho certeza que Ele vai capacitar, que Ele vai dar sabedoria e que nós vamos vencer um dia de cada vez. Nós vamos ser melhor a cada dia e nós vamos dar conta, nós vamos sempre ser as melhores mães que os nossos filhos poderiam ter. Ai, que lindo! Muito obrigada. Imagina, obrigada a você pelo carinho de sempre, pelo convite. Eu espero mesmo, assim, do fundo do meu coração, que a nossa história, a história do Pedro, sirva como um testemunho vivo do amor, do poder do nosso Deus. Que as pessoas não duvidem que o Deus que fazia antigamente, Ele ainda faz. Nós só precisamos confiar. Nós só precisamos acreditar, nós precisamos ter fé. Só isso. Então que sirva mesmo de esperança, que sirva como uma palavra de fé para todos vocês e que vocês vejam a nossa história, a história do Pedro, como você falou. Se Deus fez para eles, Deus pode fazer para mim também. Né, que sirva realmente como um testemunho para vocês ver e entender que Deus pode todas as coisas e que Ele faz milagres, sim, sempre. E sempre vai fazer. É isso, eu acredito muito que Deus
faz, ele faz. A gente só precisa acreditar Com nele, certeza. confiar de todo o Com coração, certeza. né? Colocar todas as nossas preocupações, as Nas nossas mãos dele. nas mãos dele, né? Uhum. Que ele nos capacita para passar o que a gente tem que passar, Com nos certeza. dá Nos dá força, nos garra, Com sustenta certeza. e nada vai faltar, Amém. né? Sempre, em nome de Jesus. Muito obrigada, Imagina, Andressa. obrigada a você. E é isso, Café com Ouro. Espero que você esteja gostando de acompanhar aqui as histórias. E segue lá no Spotify. Se você não consegue assistir, segue no Spotify para você ouvir essas histórias lindas. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.